Olá, tenho uma pergunta para fazer para você. Quem faz Londrina? Que pergunta importante, não é verdade? Tantas pessoas fazem por Londrina, tantas pessoas são importantes por Londrina e tantos setores são importantes para o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Quem faz Londrina é o nome deste novo programa da TV Câmara, vinculado à Câmara Municipal de Londrina. Neste episódio temos um tema de inovação e eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Londrina, vereador Emanuel. Recebo também, ainda vinculado a esse tema de inovação, e daqui a pouquinho a gente vai explicar também a Paula Rodrigues, que é coordenadora da Câmara em um projeto de inovação que vamos falar, e o Carlos Nakano, que é o presidente do APL-DTIC. Nomes ainda, siglas ainda muito a decifrar, mas nós vamos explicar tudo para vocês. A gente já destacou que esse programa tem como tema inovação e a gente destaca justamente porque há uma importância do município de Londrina acompanhar essa temática, acompanhar a evolução, estar sempre antenada às soluções, às inovações vinculadas ao município. Por isso, para abrir aqui com boas-vindas, vereador Emanuel, gostaria que você falasse sobre a questão da Câmara Municipal de Londrina envolvida com a inovação no município de Londrina. Bom, Sodré, é uma satisfação estar aqui com vocês, né, com o Carlos, com a Ana Paula. Acredito que a inovação ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Isso acontece no Brasil e no mundo. E o poder público ele não pode ficar à mercê disso. Pelo contrário, nós sabemos que o poder público, trabalhando-se dentro dele com inovação e tecnologia, nós vamos fazer com que a Câmara de Vereadores, ou seja, o Poder Legislativo, possa entregar mais para a sociedade. Então, hoje, nesse bate-papo nosso aqui, vamos falar um pouco disso, né? Qual o papel real da Câmara com o seu laboratório de inovação dentro do poder público ali municipal e junto com a APL-DTIC também ali colocando uma pessoa para representar e estar por dentro de tudo que tem acontecido aí no setor da inovação. Parabéns aí pelo tema. Legal. Inclusive o próprio vereador Emanuel já destacou o Laboratório de Inovação. Já é um órgão dentro da Câmara Municipal de Londrina, esse Laboratório de Inovação, e a gente falou de APL-DTIC. O que é APL-DTIC? Arranjo Produtivo Local de Tecnologia, de Informação e Comunicação. E aí eu faço toda essa explicação para apresentar os nossos outros convidados. Eu falo aqui com a Ana Paula Rodrigues, que é vinculada à Câmara de Londrina e é coordenadora da Câmara Municipal de Londrina relacionada a esse assunto de inovação. Seja bem-vinda. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui e é muito interessante a gente falar sobre inovação. Inovação é um assunto que tem que fazer parte do dia a dia do poder público. E cumprimentamos também o presidente da APL-DTIC, Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação, Carlos Nakano. Já de imediato, gostaria de saber, Carlos, sobre o que é esse APL-DTIC. Obrigado pelo convite, né? Acho que é um tema excelente para a gente conversar, para a gente debater dentro da nossa cidade, seja no poder público ou nas empresas privadas da nossa cidade. A gente tem uma vocação para isso, né, no nosso município, na nossa região. E ver isso sendo discutido e sendo tratado dentro da Câmara Municipal é uma coisa que deixa a gente bastante feliz, ouvir isso dentro da nossa cidade. A APL-DTIC é o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina e região. Na verdade, a gente atua em mais cidades aqui na região. Ela está fazendo 20 anos de fundação esse ano, né? E a gente é uma entidade, um órgão que discute ou que movimenta o setor de tecnologia da informação e comunicação dentro dessa região. Então, dentro dela tem as empresas, né, empresários, as universidades, o setor público, instituições, órgãos, associações, tudo ligado ao setor de TI, de TIC, para movimentar ou agitar esse setor, ou tomar decisões ou empurrar situações para movimentar esse setor dentro da nossa cidade, nossa região. Esse é o principal objetivo da APL-DTIC, né? Perfeito. A questão do desenvolvimento junto à questão de inovação e tecnologia. Até para a gente dar uma mencionada histórica, uma pincelada relacionada ao arranjo produtivo local,
o que é o arranjo produtivo local? De uma maneira mais didática, porque quando a gente tem um programa hospedado nas plataformas de streaming, você não sabe quem está assistindo. O arranjo produtivo local, ele é tido de uma maneira básica como a vocação de negócios que uma região tem. Eu me lembro até há 15 anos, mais ou menos, quando eu atuava como jornalista fora aqui do estado, e eu tinha muita curiosidade de saber o que eram os APLs das regiões. Eu, na época, morava na cidade de Joinville, mesmo sendo de Londrina, e a gente já vivia uma comparação entre as cidades. O APL, por exemplo, de Joinville, à época, era metal mecânico, por causa das indústrias e tudo mais. O APL de Londrina, naquela época, se eu não me engano, já era tecnologia ou nanotecnologia, né? E a gente percebe que a cidade ela tem uma vocação para a inovação, ela já tem uma vocação para essa questão de tecnologia. E ainda vinculado a isso, nós temos a informação de que houve, pela Câmara Municipal de Londrina, uma consolidação de um laboratório de inovação. Esse laboratório de inovação que ele foi formalizado em 2024, e gostaria de saber do presidente da Câmara, o vereador Emanuel, sobre um pouco desse processo de formalização do laboratório de inovação. Como é que se deu isso? Olha, nós, quando assumimos a presidência da Câmara Municipal, nós tínhamos inúmeros problemas, né? Primeiramente era o nosso prédio, né? Estava muito deteriorado e nós precisamos passar por uma grande reforma. Então fizemos uma grande reforma no prédio. Então, mudamos toda a nossa estrutura, né? Enfim. E junto com isso veio, então, a tecnologia e a inovação. Claro que nós pegamos ali alguns servidores efetivos, alguns servidores de livre nomeação, totalizando aí 7 pessoas, e criamos, então, um grupo chamado Avança CML. E esse grupo ele foi criando força dentro da Câmara Municipal. E ele se transformou, então, em um grupo muito mais robusto, onde agregamos mais pessoas, né? E se transformou em um fórum. E esse fórum foi estudando a Câmara num todo e vendo ali as suas necessidades, seus gargalos. E nós entendemos que nós precisávamos mudar sistemas dentro da Câmara. Tanto é que nós tínhamos um sistema que ele geria a casa, vamos dizer assim, de processos, que quem tinha criado era um servidor que tinha se aposentado. Então, como que nós íamos... Já não participava mais da discussão. Já não participava, não estava arcaico, né? Então, nós, com esse grupo Avança, que se transformou depois no fórum, nós tivemos, então, a ideia de termos, então, o Laboratório de Inovação e Tecnologia. A Ana está aqui, ela aceitou esse desafio, né, de ser uma coordenadora de todo esse processo. E hoje, de fato, a Câmara de Vereadores de Londrina é uma das câmaras mais modernas do país. Nós temos hoje novo software dentro da casa que integra toda a casa, todos os setores, todos os departamentos. Não é mais aquela situação, eu cuido do meu. Não existe mais isso. Agora todos nós cuidamos da instituição, né? Todos nós olhamos porque todos ali, independente se é vereador, servidor, né? Ou servidores de livre nomeação, nós trabalhamos para apresentar à sociedade londrinense resultados positivos, resultados com muita qualidade. E Londrina... ela está entre a terceira, né? Está entre a terceira cidade do país que fomenta a inovação e tecnologia. Nós temos hoje aqui a TCS, que é uma empresa também que é robusta, indiana, que hoje está aí com o objetivo de gerar 10 mil empregos dentro da cidade de Londrina. Então, hoje, Londrina é uma cidade que fomenta a inovação. E o Poder Legislativo não pode ficar de fora disso, né? Então, o intuito de criarmos, então, o Avança, né, o Fórum e agora o Laboratório é justamente para entregar mais para o cidadão. E hoje tudo está na palma da mão. Então, é facilitar os acessos. Nós temos hoje um novo portal na Câmara de Vereadores, onde as pessoas podem clicar, acessar o que precisa ser acessado com muita facilidade, né? Hoje as respostas são mais imediatas. Temos hoje a nossa ouvidoria também, que faz parte desse processo de inovação. E eu vou deixar a Ana falar um pouco depois mais sobre isso também, que é importante. Legal. Eu, que inclusive sou jornalista, já frequentei bastante a Câmara de Vereadores ao longo da minha carreira. A gente já conhece muito a Paulinha, Ana Paula Rodrigues, que sempre foi ali do departamento ali do setor de comunicação da Câmara. Mas nesse projeto em especial, até o vereador Emanuel mencionou a questão de que começou com 7 pessoas e eu fico imaginando e tenho a curiosidade de perguntar como é que se elencou
cada pessoa? Era cada profissional de um setor diferente? Como é que foi se desenvolvendo essa ideia? E para falar da importância dessa ideia até chegarmos até o dia de hoje. Bom, Júlio, isso foi uma tarefa bastante interessante, desafiadora, e contou com a participação direta da direção da casa e do presidente da casa, né, e de toda a direção. E a escolha, nós não fizemos uma escolha. O Laboratório de Inovação, ele é resultado do trabalho do Avança CML, que começou com um grupo, virou um fórum e depois foi criado o laboratório. O que aconteceu? Nós tínhamos, logo que o Emanuel assumiu na sua primeira gestão, a Câmara, existia um clima de muito desânimo, existia uma falta de perspectiva para a Câmara, né, do ponto de vista interno, né, do ponto de vista do que nós vamos fazer, como é que nós vamos melhorar. Era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo trabalho, a gente trabalhava com a falta de perspectiva. Então, algumas pessoas... eu acabei sendo a pessoa que trouxe, né, essa perspectiva da gente mudar. Algumas pessoas começaram a se interessar por esse tema, né? Vamos mudar, vamos melhorar. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer melhor para servir melhor? Porque não tem sentido você investir numa estrutura ou você trabalhar dentro, né, de um órgão público se não for para que você tenha um resultado melhor para o cidadão. Então, essas pessoas nós começamos a pensar. Coisa simples, gente. O laboratório de inovação não é um lugar onde você senta lá, pensa uma ideia e fica pensando na ideia, e a ideia não é isso, né? O laboratório de inovação, ele trabalha com a realidade, trabalha com o dia a dia. Quais são os desafios que nós temos no dia a dia? Então, nós encontramos alguns, né? Vimos alguns que eram prioritários, estabelecemos as metas, estabelecemos as prioridades, e com esse grupo pequeno a gente começou a trabalhar. Começamos a trabalhar e logo o que a gente sentiu? Que aquilo que havia sido escolhido, que as pessoas começaram a se engajar, era realmente o que a Câmara precisava. Então, nós começamos com 7 pessoas em 2023, em maio de 2023, e nós terminamos em 2024 com um grupo de 40 pessoas. Nossa, muita gente. Né? Muita gente envolvida em diferentes fases, em diferentes projetos. Então, a gente tinha alguns desafios. A Câmara não tinha ouvidoria, como falou o presidente. A Câmara tinha um sistema de tramitação de documentos interno que era feito pela Câmara. Ele não estava errado, mas ele podia ser melhorado. Né? Mais eficiente seria a palavra. Sim, mais eficiente, ele podia ser melhorado, ele podia ser mais fácil, tanto para quem trabalha com ele dentro da Câmara, como ele podia ser melhor para o cidadão, certo? Então, nós fomos trabalhando essa questão. A questão da LGPD. A questão da LGPD é um assunto que vem há muito tempo no setor público, conversando, mas, na prática, né, o que a gente faz de LGPD? O que a gente faz no setor público para proteger o dado do cidadão que vai lá, entrega seu nome, seu RG, seu CPF, seu telefone, seu e-mail para participar de uma atividade. Até te peço desculpa, Paulinha, para te interromper. Quando fala em LGPD, o que é? É a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi implementada de maneira recente em todo o país, mas que há, para quem não tem uma organização institucional, uma dificuldade de se implementar. Quando se tem uma força-tarefa nesse sentido, e agora até devolvo a palavra, no sentido da dificuldade de se implementar a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância disso. Sim, e aí, então, a LGPD foi a Lei Geral, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e a proteção de dados foi um tema que a gente discutiu, criou uma pessoa responsável, criou uma regra para isso, e, mais importante, o que nós descobrimos? Que não dava para fazer isso sozinhos. Tá? Não, a Câmara tem muitas pessoas inteligentes, tem muitas pessoas que trabalham, tem muitas pessoas com conhecimento, mas a cidade tem também muitas pessoas nessa área. Então, o que nós discutimos também uma forma de buscar parceiros para esse trabalho, tá? Para nos ajudar, porque a gente precisa ter a visão do outro, a gente precisa ter a visão de quem usufrui do serviço da Câmara. E nós contratamos o Senai para uma consultoria,
E o trabalho começou aí com o Senai, organizando o grupo, organizando os grupos de trabalho, trabalhando LGPD, e chegamos aí no final de 2024 com vários projetos consolidados, e um deles era criar o Laboratório de Inovação. Por que criar o laboratório? Porque aí, a partir do momento em que a gente tinha feito uma pavimentação, a gente tinha, pelo menos, discutido a base, né, das nossas mudanças, a gente precisava de um órgão que pudesse manter acesa essa discussão da inovação. Inovação não é um assunto novo no Brasil. Inovação no setor público já é bastante antiga, né? Mas a gente, até as coisas chegarem, né, onde o cidadão vive, que é na cidade, demora. E a gente está querendo aproveitar esse processo, a gente está querendo aproveitar toda essa... vamos dizer, toda essa discussão que a gente tem em termos de inovação do setor público, trazer para dentro da Câmara. Foi aí que a Câmara descobriu que precisava participar do APL de TIC, não dava para discutir inovação só lá, a gente, sem saber o que acontece dentro do arranjo produtivo local de tecnologia da informação, certo? Foi aí que a Câmara descobriu que precisava de parceiros, certo? Que não tem, a Câmara não detém todo o conhecimento, e geralmente a gente costuma ficar muito fechado, né? Eu digo hoje, eu repito aqui uma frase que lá é do Tribunal de Contas da União, e a gente teve nesse período todo muito contato com o Tribunal de Contas da União, de que inovar não é uma questão eu quero inovar, eu vou inovar porque eu vou sair. Não. Inovação no setor público, tanto de processos como de busca de tecnologia, é hoje um dever do Estado para facilitar o acesso do cidadão ao controle social. Então, é um dever. Inovação, na Câmara de Londrina, a gente considera que é um dever. Deixou de ser uma opção, né? De agora em diante, inovação tem que ser um dever nosso em todas as áreas. E o laboratório é quem consegue trabalhar de forma, vamos dizer assim, com todos os departamentos, ver o que precisa. A gente está numa fase inicial, mas a nossa perspectiva é essa, né, de que o órgão seja um órgão que se relacione com todas as áreas da casa e possa transformar em inovação em um serviço de melhor qualidade para o cidadão. Legal, Paulinha. Inclusive, a gente mencionou aqui pela coordenadoria do Laboratório de Inovação da Câmara que tem uma cadeira de representatividade dentro do APL de TIC. Eu gostaria, o Carlos Nakano, que é da iniciativa privada, diretor de uma rede de estacionamentos que também está sempre muito envolvida com tecnologia, com uma acessibilidade mais eficiente, aquela coisa toda. Qual é a importância de um hub que tem tantas cadeiras da iniciativa privada, de setores da educação, de outras frentes, mas ter ali uma cadeira do poder público integrado a vocês? Qual é a importância desse relacionamento do poder público com todos esses outros setores da sociedade? É muito legal ouvir um relato desse como o da Ana, contando essa história, né, essa pequena passagem da vida do laboratório, porque dentro do setor de TI a gente tem um termo que é a inovação aberta. Inovação aberta é uma coisa que você não pode fazer de portas fechadas. Você tem que buscar fora, você tem que buscar novas soluções, novas tecnologias, novos processos a serem desenvolvidos, que eu acredito que é isso que a Câmara fez, né, nesse sentido que ela caminhou. E dentro da APL também, por um tempo, nessa história de 20 anos, ela foi algo só com as empresas, só com os empresários. Logo no período de tempo, já começou a buscar as entidades, instituições de ensino, as entidades de classe, né? E, não tão recente, mas o poder público, porque, na verdade, as hélices de desenvolvimento da cidade dependem não só do empresário, não só das entidades de classe, mas dependem também do poder da iniciativa pública, né, do poder público. A Prefeitura de Londrina já tinha uma cadeira, mesmo porque tem a CTD, tem os órgãos que trabalham o desenvolvimento de Londrina, e faltava essa cadeira da Câmara Municipal, que, de certa forma, a gente sempre teve uma boa relação com a Câmara, no sentido de
solicitar leis, revisão de projetos dentro da cidade, mas tendo uma representatividade fixa, uma cadeira oficial dentro da PL, deixa isso mais forte, né? Deixa essas hélices mais fortes dentro da nossa cidade. Entendi. E aí eu direciono a pergunta para o presidente da Câmara Municipal de Londrina, porque quando a gente tem dentro de um hub que a gente tem, por exemplo, instituições de ensino, é a futura geração de profissionais. Quando a gente tem iniciativa privada, eventualmente informando ao poder público com cadeiras de representatividade lá dentro, quais são nossas demandas, onde que a gente poderia avançar de uma maneira legislativa ou executiva para alguma situação. E temos a Câmara de Vereadores acompanhando tudo isso agora de uma maneira formalizada. Na tua visão, como presidente da Câmara Municipal de Londrina, quais são os próximos e principais desafios que nós temos para os próximos anos, já que agora nós já temos institucionalizada uma cadeira dentro do APL de TIC? Olha, qual é a nossa visão, e até mesmo agora à frente à presidência da casa? Hoje, Londrina é uma cidade muito forte, muito robusta. É a leitura que eu tenho, né? E assim, nós trabalhamos para quem, se não para a população? Então não adianta, como a Paula disse, a gente ficar dentro de uma bolha que é a Câmara de Vereadores. Nós precisamos sair, nós precisamos estar onde o povo está, através dos vereadores, das vereadoras, né? Através dos nossos servidores, viajando, indo a Brasília, participando de eventos importantes para poder abrir a visão quanto à questão de tudo que está acontecendo fora, que nós podemos trazer e aplicar dentro da Câmara Municipal. Só para você ter uma noção, nós temos hoje na Câmara de Vereadores, através do laboratório, a governança. Nós conseguimos instituir na Câmara de Vereadores a governança. Olha que importante isso. Qual é o grande problema de uma gestão? Muda-se a gestão, os projetos eles vão para a gaveta. Com a governança, não. Com a governança, a tendência é agora a gente continuar os projetos que são bons, independente de quem estiver à frente da Câmara de Vereadores. Por exemplo, através do laboratório, nós criamos a diretoria de comunicação. Não tem como um poder legislativo não ter uma diretoria de comunicação que se comunica com a sociedade, né? Ou seja, de uma forma mais simples e com acesso mais fácil com a população. Criamos uma diretoria administrativo-financeiro. Nós prestamos conta para o Tribunal de Contas, né? Constantemente. Tanto que depois que nós implementamos essas inovações dentro da Câmara, Sodré, nós conseguimos dois reconhecimentos importantes, que foi em 2025 nós recebemos o selo ouro do Tribunal de Contas. Olha que legal. E em 2026 nós recebemos o diamante. A Câmara nunca tinha recebido isso. Então, quando a gente fala em selos de certificação, a gente está falando que é um órgão que fiscaliza, mostrando para o público que realmente aqui está tudo certo no maior nível possível. E aí hoje nós temos, então, a Ana Paula, né, dentro da PL de TIC. Nós temos a Valéria, que é a nossa diretora de comunicação, fazendo parte também de um outro projeto externo. Me lembro o nome agora, onde no Fórum Desenvolve Londrina. Então, você vê, a nossa diretora de comunicação no Fórum Desenvolve Londrina, a Ana Paula no APL de TIC. E aí nós, hoje, temos, então, pessoas dentro da Câmara de Vereadores participando da sociedade civil organizada. E isso é bom porque a gente ouve. Gente, tudo passa na Câmara de Vereadores. É como o Cano disse, revisão de projetos, são leis importantes que impactam a cidade. Então, nós precisamos ter os nossos servidores dentro da sociedade, ouvindo, participando, entendendo os processos, para que aí sim, na casa, através das votações, nós sejamos mais assertivos nos projetos e nas decisões que a gente toma dentro da casa. Então, assim, eu estou olhando para o futuro, vendo o seguinte, que nós temos muito a avançar, mas já avançamos e avançamos bastante. E eu tenho uma coisa comigo, não precisamos inventar. Fora, já tem muitas coisas que, se nós trouxermos e readequarmos para a nossa realidade, dá muito certo. E tem dado certo. E uma coisa que a gente tem feito é uma terceirização. A gente tem trabalhado dentro da Câmara de Vereadores em vários setores com terceirização, porque isso faz com que a gente tenha mão de obra ainda mais qualificada
e também muito mais efetiva, e também trazemos economicidade dentro de todo o processo. Então, isso é uma das metas aí do laboratório de inovação. Tá legal, eu agradeço. A gente já se encaminha para o final do nosso programa. Nós conversamos aqui, tivemos um rico debate de ideias com o presidente da Câmara Municipal de Londrina, vereador Emanuel Gomes, também com a coordenadora do Laboratório de Inovação da Câmara Municipal de Londrina, Ana Paula Rodrigues, e com o presidente do APL DETIC, o Carlos Nakano. E, inclusive, a gente falou tanto em inovação que eu vou passar um pouco mais de inovação para você que nos acompanha. Se você tiver interesse em saber tudo o que acontece na Câmara Municipal de Londrina, vá até a loja de aplicativos do seu celular e você vai procurar pelo app Camila. Você vai fazer o download gratuito e você vai ficar por dentro de tudo o que você pode ter interesse. Inclusive, por esse aplicativo, por um clique, você pode encaminhar demandas, denúncias, sugestões para o seu vereador de confiança por meio desse aplicativo. Você também tem a opção de acessar as informações da Câmara Municipal de Londrina pelo site oficial cml.pr.gov.br. Vou repetir, cml.pr de Paraná.gov.br de Brasil. E já se você tem mais familiaridade com as redes sociais, você pode procurar pela Câmara Municipal de Londrina no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Nós chegamos ao final desse programa Quem Faz Londrina, aqui com Quem Faz Inovação na cidade de Londrina. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!